Prontinho. Deixa eu só abrir aqui a apresentação. Sente. Só para deixar vocês cientes, eu tenho aqui 2 monitores, tá? Um deles eu vou deixar aberta a reunião, porque eu tenho que ficar autorizando as pessoas a entrar. E nesse lado de cá, eu vou, no caso, ver a apresentação. Então, assim, dá uma equilibrada, mas se é que tá modificando o rosto de um lado para o outro, é por causa disso, tá? Agora aqui. E vocês estão bem? Tá todo mundo ok? Mexeram no software, no sistema? Chegaram a dar uma olhadinha na sessão de ajuda lá para ver os textos e tudo mais? Alguém? Professor, eu dei uma olhada naquele dia mesmo, lá na última aula, mas não me aprofundei muito, não. Olhei ali, dei uma olhada na ajuda lá, mas aí no começo da semana não mexi mais, não. Tranquilo, porque assim, o que vai acontecer? A ideia é que semana que vem eu também vou dar mais uma aula teórica, que eu tenho que dar ainda para vocês 2 conteúdos além desse de hoje que eu estudo de mercado. Tenho a aula que é referente à formação de preço de venda e tem uma aula referente a cálculo de retorno por investimento em publicidade. Só que eu tenho que ver certinho essa segunda aula, porque o mecanismo que se utiliza disso no jogo, ele é bem tranquilo, ele não é muito complexo. Então eu acredito que talvez até para combinar as 2 aulas semana que vem. Só que eu tenho que só dar uma testada ou uma pensada na questão do tempo que isso vai tomar para não ficar uma aula muito longa e muito cansativa. Então talvez eu divida em mais 2 aulas antes de começar a mexer no software, ou talvez daqui 2 semanas já começasse a mexer diretamente nele. Só que eu preciso que você dê uma olhada e conheça o software com esses passar dessas semanas. Então, caso alguém, por exemplo, não tenha tempo, não tenha tido tempo nessa semana passada para até agora, pode olhar até a próxima semana e tudo mais. É importante só se dar uma familiarizada, porque assim que eu passar essas partes teóricas, a ideia seria já começar dentro do software. Porque daí a gente vai fazer umas rodadas testes, daí pelo menos assim, tipo, vão conseguir praticar isso que a gente vai estar vendo nessas próximas 2 aulas aqui agora, e fica mais instintivo quando precisarem fazer alguma coisa. Porque o software em si não é muito complexo, ele está divididinho lá certinho por abas, e nessas abas tem as funções, só que é meio instintivo, é tranquilo, está bem divididinho. Só que é bom dar uma conhecida para ver se já tem alguma dúvida, como funciona uma função lá dentro, algo assim. Mas, se não olharem também, quando a gente for começar a fazer a aula mais prática, daí vocês vão relatando o que vão tendo de problema, e assim já vai resolvendo. Boa noite, seja bem-vinda. E então é isso. Eu vou começar já aqui a fazer a transmissão da imagem, só liberar aqui a tela inteira. Passar esta daqui. Vocês estão conseguindo acompanhar? Só me avisem a partir do momento que todo mundo estiver vendo a tela, no caso da apresentação. Sim. Beleza. É que às vezes demora um pouquinho para carregar, né? Mas assim que mais pessoas vão começando a ver, já significa que está tudo ok. Então a aula de hoje vai ser sobre estudo de mercado e previsão de demanda. Esses slides, como eu falei, eles são feitos pelo próprio simulador Coliseum, então eles têm bastante texto, tá? É meio ao contrário que eu mesmo faço meus próprios slides. Mas enfim, ele vai estar disponível para vocês baixarem, já está lá já no AVA. Então, se vocês depois tiverem alguma dúvida sobre algo a ser falado aqui, todo esse material aqui vai estar disponível lá para vocês. Então, basta dar uma olhada, mas qualquer dúvida que tenham é só perguntar. Vamos lá. Previsão de demanda. A previsão de demanda é a atividade inicial do planejamento das atividades de uma empresa e de grande importância para as demais atividades subsequentes. Porque eu não sei se vocês já tiveram, acredito que tenham, por causa do período que vocês estão, previsão, no caso, planejamento financeiro orçamentário ou gestão financeira e orçamentária.
Eu acredito que essa disciplina vocês já tiveram antes dessa aqui de agora, porque, se não me engano, isso é lá pelo 5º período, acho que depende, mas provavelmente já tiveram. Tiveram? Alguma disciplina de gestão de orçamento? Beleza. Tem várias formas de se planejar um orçamento, ou fazer qualquer tipo de planejamento da empresa por um período longo. Mas, normalmente, aquele que é utilizado na maior parte das empresas é o planejamento feito com base na previsão de vendas. Então, a empresa, para poder basear todas as suas atividades, fazer todo o seu planejamento, ela tem que ter uma previsão. No caso, não precisa ser tão exata assim, mas quanto mais próximo da realidade for, melhor para a empresa. Ela tem que ter uma noção de quanto a empresa vai conseguir vender no próximo período, para que dessa forma ela consiga planejar todas as questões que envolvem nela, seja condições de fazer vendas, compra de matéria-prima, planejamento de estoque, logística e tudo mais. Para ela conseguir fazer um planejamento para a empresa inteira, ela precisa ter uma previsão de demanda e o que vai ali, tipo, conseguir basear todo o resto do planejamento da empresa. Através dela é possível identificar os produtos mais procurados pelos clientes e também a quantidade estimada do consumo por período. O conhecimento de como a demanda irá variar permite que o lojista mantenha a correta quantidade de estoque disponível para satisfazê-la. Na parte que seja, no caso, a disciplina que normalmente envolve a gestão de orçamentos, é estudado mais um tipo de modelo de orçamento que a empresa pode trabalhar. Alguns deles são fixos, por exemplo, a empresa faz planejamento por um ano, teoricamente ela não pode fazer modificação nenhuma, ela tem que sambar dentro daquele orçamento que ela já tem pronto. Ou existem alguns orçamentos que são um pouquinho mais flexíveis, que são feitos, digamos, pequenas modificações conforme algumas coisas vão acontecendo ali na realidade da empresa, alguns eventos que modifiquem o que ela tinha planejado, e ela pode fazer pequenas atualizações. Então, para uma empresa identificar esses gatilhos, aqueles tipos de eventos que conseguem modificar, por exemplo, a demanda que ela tinha planejado, ela é útil para saber como que afeta todo o negócio, e é útil conseguir identificar esses momentos para poder pegar e fazer as modificações que são necessárias para a empresa conseguir manter um planejamento e conseguir continuar atendendo seus clientes e continuar nas suas próprias atividades. Às vezes eu me empolgo e falo rápido, já tiro isso para vocês, mas qualquer dúvida que vocês tenham, queiram fazer algum adendo, basta me interromper ali que já faz, beleza? Não tem problema nenhum, fiquem à vontade. Se a previsão for subestimada, as vendas podem ser perdidas devido à falta de produto em estoque, e se demanda for superestimada, o lojista fica com excedente que poderá ficar encalhado ou comprometer desnecessariamente os recursos financeiros. Tá, vamos falar isso aqui agora na realidade dentro do simulador. O que acontece aqui? Vocês viram que dentro do simulador, por exemplo, nós temos uma questão que seria o tamanho possível, quanto a empresa consegue comportar de estoque armazenado dela. Eu não me lembro certinho o nome da aba, mas era alguma coisa relacionada à questão de armazenamento. E o que acontece? A empresa tem espaço útil. Se ela for precisar armazenar mais coisas do que além desse espaço, ela vai ter que pegar e alugar um espaço extra. Então, se você comprar sempre a mais para sempre conseguir atender a sua demanda, isso é meio ineficiente por um lado, porque você vai ter mais gastos, vai aumentar ali o custo fixo para poder ter esses produtos para disponibilizar para os seus clientes. Ao mesmo tempo, se você manter sempre um estoque abaixo, digamos, bem próximo àquilo que você está planejando, é complicado porque se a tua demanda aumentar um pouquinho, você já não vai conseguir atender a seus clientes. Isso aqui na vida real seria igual, mas eu estou dando um apontamento dentro do software já para estar correlacionado diretamente com a disciplina. Então, no jogo, é importante que vocês consigam pegar e prever corretamente. Corretamente vai ser meio que impossível, porque o jogo dá umas pequenas variações ali, além do que a estatística diz. Mas conseguir fazer a previsão mais acurada possível e operando dentro de uma margem de segurança disso que vocês calcularam, vai permitir que vocês não percam vendas e, ao mesmo tempo, não consumam muito mais estoques do que a empresa naturalmente tem. Chegou um ponto do jogo que você tem que comprar mais espaço de armazenamento. A demanda vai subindo constantemente, até um ponto que ela faz umas curvas, mas ela acaba subindo bastante desde do que se começa ali no começo do jogo. Então é importante conseguir fazer essas previsões, acompanhar e fazer os cálculos para conseguir aumentar a eficiência desse processo. Entender a demanda é um diferencial vital para manter uma empresa mais competitiva no mercado. Isso aqui é uma frase que não precisa de muita explicação, diante do tudo que já foi falado, mas é muito complicado de acordo com a realidade de algumas empresas, principalmente quando o estoque, digamos, as vendas de determinado produto, elas podem ser feitas de maneira mais temporal. Um produto, por exemplo, que nem um veículo, um carro, você passa-se um período, como se fosse um ano ou dois, fica cada vez mais complicado você vender aquele veículo em estado de novo, porque as pessoas querem o modelo daquele ano. Então, em algumas situações, você não exceder demais a capacidade produtiva ali, atingir um bom ponto de equilíbrio, onde as vendas realmente sejam feitas, é mais saudável para a empresa.
porque senão ela acaba consumindo cada vez mais espaço estoque é custo, e para isso a empresa, consequentemente, ela vai acabar tendo algum tipo de prejuízo. O estoque dela, que já tinha planejado uma quantidade de venda, não vai atingir o esperado e vai fazer a empresa se desdobrar para conseguir encontrar soluções para conseguir, digamos, lidar com esse problema. Estudo de mercado e demanda. Para estimar a demanda do mercado, é necessário levantar algumas informações sobre o comportamento passado do mercado. Confrontar essas informações com as tendências atuais e assim fazer uma estimativa para o futuro. Durante o estudo de mercado, é importante considerar o histórico de demanda do produto, tendência do mercado, crescimento, estabilidade, queda, sazonalidade, quantidade de concorrentes, outras informações que possam afetar a demanda. Isso aqui é bem instintivo, digamos, como se relaciona isso aqui na vida real. Dentro do jogo, é apresentado para vocês esses dados. É dado um cálculo histórico, é dado para vocês um gráfico de tendência no mercado, de crescimento, os períodos e variações que vão haver. A quantidade de concorrentes também é dado, e outras informações que possam afetar sua demanda. Isso aqui está bem pulverizado, digamos, dentro do software, porque tem algumas relações que podem acontecer por ações próprias de vocês. Por exemplo, se vocês pegarem e investirem em publicidade, vocês vão estar aumentando a demanda de vocês. Isso aqui eu vou dar numa aula futura ali, igual eu falei no começo dessa, especificamente de como calcular esse retorno esperado. Mas, conforme vocês investirem em propaganda, a empresa de vocês praticar com preço menor do que a média do mercado, vocês vão acabar vendendo mais. Assim como, se vocês não fizerem propaganda e vocês começarem a praticar um preço maior do que o praticado na média do mercado, vocês vão acabar perdendo vendas. Então, além dos fatores que já são dados por pesquisa de mercado diretamente para vocês no início do jogo, nos jogos de empresa, vocês também vão poder fazer ações que vão acabar afetando essa previsão de demanda. O ideal é, no caso, vocês podem aumentar bastante a venda de vocês, investir bastante em propaganda, baixar o preço do produto e vender bastante. Só que um problema para o jogo, no caso, é a perda de vendas. Então, quanto mais vendas vocês vão adquirindo, mais preparados e conseguindo, digamos, lidar com a situação, vocês vão ter que estar fazendo para que consigam vender bastante e que, ao mesmo tempo, consigam atender essa demanda com perfeição. Porque ter muita demanda e não conseguir lidar com ela, o jogo tem uma maneira bem punitiva de como isso acaba resultando para a empresa. Então, é importante sempre atingir um ponto de eficiência e ir crescendo de uma maneira saudável, sem atropelar a fase, sem tentar esticar demais isso aí, porque no fim acaba o tiro sendo pela culatra. Então, as fases são levantar dados históricos do mercado, levantar dados atuais do mercado, filtrar e comparar informações e projetar o comportamento de mercado para o futuro. Eu vou mostrar para vocês, assim que acabar os slides, a planilha de demanda que eu montei previamente e vou dar umas instruções para vocês que devem fazer nela para poder continuar utilizando essa mesma planilha no futuro. Eu vou pedir para vocês, depois que completarem os dados da planilha, que são bem poucas coisas, vão ver ali que isso é uma atividade que vai demorar 10 minutos para fazer, mas eu preciso que vocês me enviem ela por e-mail, eu vou deixar isso aqui descrito certinho lá no Ava depois, para vocês me encaminharem, e daí você já vai valer uma porção da nota de trabalho de vocês. Porque esse primeiro bimestre, teoricamente, já poderia ficar somente prova valendo 10. Só que isso não é muito legal, porque às vezes uma pessoa acaba indo mal na prova, por questão de ter um dia difícil ou algo assim, então fica muito mais fácil já dividir a nota. Em todas as minhas disciplinas eu faço uma divisão de 6 pontos prova e 4 pontos trabalho. Então a ideia seria, eu vou pegar os trabalhos que eu passar para vocês nesse bimestre e vou dividir todos eles ali, tirar uma média da nota que foi tirada em todos eles e converter isso aí para 4, beleza? Então a nota máxima de trabalho possível é 4, se entregar todos os trabalhos, se é tudo certinho, já tem 4 pontos garantidos. No segundo bimestre, daí não tem prova, somente um relatório com uma espécie de apresentação, mas mais diretamente para mim, e daí isso aí vale também, acaba, a divisão ali fica um pouquinho diferente, mas o trabalho e a apresentação acaba valendo um pouquinho mais junto, e depois eu vou dar uma nota por participação dentro do sistema. Lembrando que qualquer dúvida, só me interromper. Histórico de demanda. A quantidade de vendas nos anos anteriores é uma informação muito útil para auxiliar na previsão de demanda, mas é importante considerar que quanto mais recente for o período considerado mais confiável, serão as informações coletadas. Aqui tem um gráfico mostrando o exemplo de demanda dos últimos 5 anos, perfeito? Então você consegue, por meio delas, fazer uma projeção. No jogo, isso é mais fácil porque o jogo é um ambiente de simulação, então é mais controlado. E como eu tinha dito para vocês, eu não vou inserir um evento catastrófico, como por exemplo uma pandemia lá no meio do jogo, para modificar demais aquele cenário. Ele realmente vai seguir essa escala linear de previsão. Na vida real, isso é muito mais difícil de acontecer. Eu não sei se já chegaram a ter contato com aquele livro Teoria do Cisne Negro.
É um livro, se vocês não tiveram ainda, sugiro até que venham a conhecer ele. O problema é que ele é um livro meio longo. Ele é um livro que, se não me engano, tem umas 500 páginas. Mas ele é um livro que permite estudar essas relações, como, por exemplo, que nem a pandemia agora está afetando o mercado. Porque, apesar das empresas conseguirem fazer um bom investimento, fazer um bom investimento, por exemplo, em estudo de mercado, ter processos bem maduros de planejamento orçamentário, fica complicado a empresa fazer previsões a um prazo muito longo. Porque sempre vai acontecer uns eventos, que no caso o livro lida e chama eles de Cisne Negro, que surge do nada e afeta as empresas de uma maneira que elas jamais conseguiram prever. Então, isso é uma tendência que vira e mexe acaba acontecendo no mercado a cada longo período. Pode acontecer em períodos mais curtos, como, por exemplo, um atentado terrorista, pode acontecer em períodos mais longos, que no caso de uma pandemia, que, se for ver, tipo, a última que realmente puxou o mundo inteiro já faz muito tempo, fazem muitas décadas, ou outras coisas que podem acontecer, digamos, anualmente, como algumas questões políticas, algumas variações econômicas, que seriam quase impossíveis de prever, mas por causa de uma pequena relação e por causa que quase tudo é afetado por ações de pessoas, acabam acontecendo grandes variações. Então, no jogo, isso aqui é um cenário muito mais tranquilo de lidar, só que na vida real acaba sendo muito mais complexo. É importante só entender bem essa questão da experiência, porque na vida é sempre atento para conseguir lidar com essas coisas da melhor forma possível. E também ter uma boa capacidade de gestão de crise para conseguir lidar com momentos também que são complicados para a própria empresa somente. A tendência da demanda. A tendência da demanda nos períodos anteriores é fundamental para auxiliar na previsão da demanda. Normalmente, os consumidores têm comportamentos cíclicos que tendem a ser semelhantes entre períodos de poucos anos. Variação da demanda no último ano. Daqui tem o período, no caso 12 meses, né, são 12 períodos, e a variação que vai acontecendo aqui. Detalhe só, isso aqui tanto para a vida quanto no próprio jogo, mas no jogo isso aqui não é tão demonstrado. Quando se trata de variação, o que acontece, digamos, sazonais em meses, elas tendem a ser muito mais constantes e repetitivas do que tendências que vão acontecendo, digamos, em anos. Então, em anos fica muito mais difícil prever. Em períodos curtos, porque o ano é dividido em pequenas fases, e essas fases sejam estações do ano, sejam feriados, e sejam momentos onde a pessoa acaba gastando mais ou menos, é mais fácil você prever porque esses eventos acabam se repetindo todo ano, e normalmente as pessoas acabam se adequando e se comportando da mesma maneira. Quando se trata de previsão de demanda por anos, isso aqui é muito mais complexo e exige muito mais, digamos, estudo em áreas correlacionadas. Porque nem tudo é exatamente o que parece. Às vezes, digamos, concorrentes não atuam diretamente entre si de uma forma totalmente previsível. Por exemplo, dentro de um shopping, quando uma pessoa está querendo ir comprar um presente, mas não tem uma ideia clara do que ela quer, tudo está concorrendo entre si. Seja um óculos que está à venda numa ótica, ou seja, por exemplo, uma caneca ou uma garrafinha d'água que está sendo vendida numa loja de presentes, assim como peças de roupa e tudo mais. Existem situações que todo mundo concorre contra todo mundo, ou as pessoas dos substitutos que concorrem entre si, que são difíceis de prever. Acredito até com base nesse tipo de pensamento que o software aqui em questão se baseia em dois tipos de negócio que são muito mais estáveis e específicos do que se fosse uma coisa muito mais aberta. Por exemplo, uma loja de colchão, uma loja de filtros, eles atuam para segmentos específicos, com demandas específicas, e com base, digamos, em um período de compra e recompra muito longo, o que torna mais fácil. No caso dos filtros é um pouco mais rápido, mas no caso de compra de colchão, todo mundo sabe que em casa nós temos um colchão que normalmente ele acaba sendo mais antigo do que a gente consegue muitas vezes se lembrar. Então a gente compra um colchão e acaba ficando com ele durante muito tempo. Isso aqui ajuda a manter, por exemplo, uma previsão de demanda mais estável, até mesmo para saber e conseguir correlacionar com eventos da vida real, sejam casamentos, períodos que normalmente as pessoas acabam se mudando, períodos como, por exemplo, que a pessoa tem 13º e a pessoa acaba fazendo investimentos maiores, né, mais grandes. Nossa, estou cansado hoje. Mas, enfim. Então, digamos, um mercado mais fácil de conseguir fazer pequenas análises que dão resultados mais exatos, certo? Eventos que alteram o mercado. Eventos políticos, econômicos e sazonais, entre outros, podem alterar significativamente a demanda e devem ser considerados nos cálculos de previsão de demanda. Jones, alta do dólar, viagens. Então, o que acontece? No jogo, ele vai ter algumas funções que nós podemos pegar e inserir alguns eventos que podem gerar realmente essas variações, como, por exemplo, aumento do preço do petróleo, realmente alta do dólar, alguma situação de, por exemplo, algum desastre natural.
esse tipo de situação modifica completamente a planilha que vocês vão utilizar como base. Por enquanto, como eu tinha dito para vocês, minha ideia é não utilizar isso aqui durante o jogo todo. Mas se para o final, digamos, já que o jogo é dividido em 12 rodadas, seriam 12 meses, que seria um ano de existência da empresa, se vocês decidirem lá pela, digamos, no último trimestre ali, que realmente vocês estão conseguindo lidar bem com o jogo, posso ver o desempenho de vocês e tudo mais, a gente pode conversar e eu posso colocar um evento aleatório nesses últimos 3 meses. Mas isso aqui a gente conversa depois e vão vendo, cada um vai desenvolvendo, que vocês pratiquem todas as funções que estão com o software e se preocupem bem com elas no início e consigam aprender bastante de como elas funcionam, até mesmo para conseguir espelhar isso aqui para a vida real futuramente. Caso a gente realmente veja necessidade e veja essa oportunidade, a gente pega e lança um evento aleatório desses para tornar tudo mais divertido. E lembrando que nem todos afetam da mesma forma. Alguns podem pegar e, por exemplo, aumentar o preço dos produtos, outros podem pegar e diminuir a demanda, outros podem encarecer uma função específica dentro do jogo. Então, é relativo como afeta, que torna o jogo um pouquinho mais divertido, só que ele também insere um pouco o fator sorte. Se alguém sempre, digamos, previu para se adequar em um desses eventos em específico, essa pessoa vai ter uma vantagem maior do que os que preferiram, digamos, se precaver contra outros tipos de evento. Então, o ideal é sempre tirar a sorte e tornar o jogo um pouco mais meritocrático, porque nesse ambiente a meritocracia acaba sendo mais funcional e mais factível. Os concorrentes. A quantidade de concorrentes tem uma influência direta sobre a demanda, pois mercados com muitos concorrentes tendem a diminuir as margens de lucro. Vocês acabam dividindo aqui e disputando uma demanda única. Isso aqui mais a vida real. Se tem, por exemplo, uma demanda de 100 unidades daquele determinado produto por semana na sua cidade, se você for a única pessoa, a única empresa da cidade, provavelmente você vai ser aquela que vai vender esses 100. Algumas pessoas podem ter outro tipo de demanda e comprar em outros lugares, mas enfim, você é o dono daquele mercado. Mas quanto mais empresas tiver, mais a demanda vai se diluindo. No jogo é dado inicialmente para vocês já uma quantidade de demanda no ano e uma quantidade de lojas que estão disputando com vocês. No jogo, a interação de uma empresa ou outra, como a competitividade entre elas funciona, é um pouquinho mais tranquilo. Porque são poucas coisas que uma empresa realmente consegue afetar a outra. Normalmente elas conseguem se afetar por média. Então, se vocês escolherem, por exemplo, um preço que ele é muito mais... Digamos, quanto menor o preço escolherem, menor o preço de vocês vai ficar perante a média do preço praticado por todas as equipes, certo? Então, numa situação como essa, se o teu preço está menor, teoricamente a tua demanda vai aumentar. E aqueles que tiverem maior, a demanda dessas equipes vai diminuir. Só que a demanda não está passando de uma para outra. Não existe essa porção de uma demanda única e que todas as equipes estão brigando. O jogo dá uma demanda individual para cada uma das equipes. Mas a média do preço que cada equipe pratica em cada produto afeta a demanda unitariamente dessa própria equipe. Consequentemente, se todo mundo dá um preço baixo, a média vai ficar de um preço baixo e todo mundo vai ficar com um preço linear. Então, nesse caso, não haveria uma grande variação, digamos, entre uma e outra. Só que a demanda que existe para cada jogo, ela é praticamente única, certo? Ela não é afetada, por exemplo, se alguém investiu em publicidade lá, numa equipe, a equipe que não investiu, a demanda dela não vai diminuir. Só a equipe que investiu em publicidade que a demanda dela vai aumentar. Então, o jogo, para não colocar muita competitividade, muita risca, e somente uma empresa poder vencer e poder se dar muito bem, a ideia do jogo é que todas as empresas vão bem. Isso torna o jogo mais, digamos, proveitoso para todo mundo. Então, a ideia é que o jogo, se todo mundo fizer as ações corretamente, todo mundo vai bem. Não existe uma situação de, para algumas empresas irem bem, outras têm que se ferrar. Isso aqui não é a ideia do jogo e não funciona dessa forma. Como estimar a demanda? Para estimar a demanda do mercado, é necessário obter algumas informações que embasem de forma segura a estimativa. Uma das principais dificuldades na estimativa da demanda é a falta de informações confiáveis. Dependendo do tamanho do mercado, obter as informações poderá gerar grandes custos com pesquisa. Isso aqui na vida real é muito, não vou dizer muito verídico, mas é muito fácil de ser observado. Quanto mais complexo for o mercado, mais caros são as pesquisas que você pode fazer de mercado para conseguir atender as necessidades da empresa. Quanto menor o mercado, mais fácil e mais independente a empresa pode até ser para coletar esses dados e conseguir fazer a análise. Em mercados com muita concorrência, tudo se torna mais complexo, ainda mais como assim, dito para vocês agora há pouco, tem certas situações que um produto não concorre diretamente com os seus concorrentes diretos.
muito menos também com empresas que têm produtos substitutos. Às vezes, a demanda da pessoa não é específica ao ponto de realmente ter uma classe de determinado produto para ser atendido. Muitas vezes pode ser bem aberta, muitas vezes são compras por impulso, então às vezes a pessoa pode ter uma compra de impulso baseada em doce, baseada em outras coisinhas pequenas que se vendem nas gôndolas do supermercado. A compra que normalmente é feita por impulso para atender uma necessidade mais ampla é muito difícil de conseguir se prever a concorrência. Já em colchão, isso aqui é bem mais fácil. A associação com sindicatos ou instituições semelhantes pode ser um caminho menos custoso para a obtenção de informações sobre o mercado, pois essas entidades têm contato com várias empresas e segmentos semelhantes de forma a viabilizar pesquisas de melhor qualidade em função de redução de custos. O que acontece? Em alguns mercados onde a concorrência acaba sendo menos agressiva e a disputa por mercado ali não é tão fervorosa, às vezes as empresas cooperam entre si, compartilhando dados e informações que possam ser relevantes para todas elas, tendo uma instituição no meio delas que consegue fazer esse nivelamento e essa análise prévia para todo mundo que atua naquele mercado. Digamos que nesse mercado de concorrência perfeita, ou quase perfeita, as empresas que estão concorrendo ali dentro, elas não têm maneiras muito distintas, muito grandes de se diferenciar uma das outras. Então, para elas, o mercado acaba sendo linear, ou sendo dividido, digamos, por região, ou por outras questões que são mais tranquilas de se disputar ali e conseguir dividir a demanda entre elas. Então, para essas empresas, vale muito a pena a cooperação, porque nenhuma vai estar perdendo com essa cooperação. E ao contrário, todas elas vão estar ganhando. Seria quase a formação de um cartel, mas um cartel menos agressivo que não está ferrando todos os consumidores, como costuma acontecer normalmente nesse tipo de prática antiética. Como estimar a demanda? Após a empresa obter as informações sobre o mercado, é necessário uma filtragem das informações, a fim de estabelecer a base da demanda. Exemplo, mercado igual produto X, aqui está na produto vezes, X com 7 tipos diferentes, então tem 7 modelos do mesmo produto. Consumo por cliente nos últimos 3 anos, uma unidade em média. Então, cada cliente só troca, digamos que no caso de colchão aqui, uma vez a cada 3 anos. População do mercado, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Percentual de clientes potenciais, 26%. 3 milhões vezes 26% dá igual a 80 mil clientes potenciais, x1 unidade por cliente. Demanda base, 780 mil unidades a cada 3 anos, ou seja, 260 mil unidades por ano. Demanda base, então, 260 mil unidades por ano. Quantidade de empresas concorrentes, 59. Então, você divide 260 mil por 59, que vai dar um total de 4.406 unidades. Demanda média por empresa por mês, você divide por 12 meses. Isso aqui, se for um caso de uma compra que seja completamente linear e aleatória. No caso, o que seria linear e aleatório? Às vezes, questões com compra de produtos básicos como comida, ele acaba sendo linear. Por exemplo, as pessoas consomem a mesma quantidade de pão, teoricamente, todos os meses, certo? Mas algumas compras, como por exemplo, igual eu tinha falado de colchões, na vida real, isso aqui pode variar de uma forma um pouco mais, digamos, previsível ainda assim, mas varia de uma forma mais drástica. Em períodos que a pessoa tenha mais dinheiro, normalmente ela vai escolher fazer investimentos maiores. Ou períodos, por exemplo, como tem o mês das noivas, outras coisinhas assim, quando ocorrem muitos casamentos, teoricamente as pessoas tendem a comprar um pouquinho antes, ou talvez depois, dependendo da situação, em volta desse período, mais unidades de colchão, porque as pessoas estão se casando, estão planejando morar juntos, ou outras coisas, já não estivessem morando juntos, e acabam fazendo investimentos como esse. Então, em algumas situações, a análise da linearidade das vendas acaba sendo muito mais difícil de calcular, assim. Não é bem difícil, ele tem particularidades, mas ainda assim não é difícil prever, porque as particularidades não são fáceis de identificar. Então, aqui, dividindo essas quantidades que planejam ser vendidas para cada uma das empresas, divididos por 12 meses, nós temos uma previsão de unidades a serem vendidas por cada mês, em cada mês. 367 unidades é a demanda base para o primeiro período. Essa demanda base vai ser distribuída pelos 7 tipos de produtos com base no percentual de consumo por classe social, ajustada com base na variação de demanda ao longo do ano, considerado o método equivalente após cada período. Detalhe, isso aqui no jogo, nesse próprio slide está falando, mas com uma visão completamente dedicada ao jogo. Na vida real, isso aqui é mais complicado, necessariamente não é bem mais complicado, mas é diferente de fazer o que está sendo prescrito aqui. Dependendo da empresa, ela vai atender uma classe em específico, então ela não vai dividir pelas classes, ela vai dividir, digamos, o mercado dela é uma determinada classe. Então ela vai ter um foco mais direcionado para essa classe,
e a demanda dela vai estar distribuída unitariamente nessa classe, mas vai estar tendo duas classes diferentes, tem perfis diferentes, então pode ter muito mais, digamos, divisões ou muito menos divisões, dependendo da realidade de cada negócio que esteja sendo feito. No jogo, isso aqui é uma prática. Eu já vou mostrar para vocês também aqui no slide, e também mostrar para vocês dentro do próprio, uma planilha que eu montei, e como isso funciona. Percentual de consumo de produto por classe social. No jogo, na parte de que vocês conseguem ver, tem lá uma parte que é cálculo de demanda. É cálculo de demanda que está lá, ou previsão de demanda. É um item que lá vocês vão abrir, vai ter um gráfico de variação de conforme o ano, que vai aumentar a quantidade que esse cliente está vendendo, e vai ter essa divisão aqui, listando os nomes dos colchões aqui nesses campos de produto, e as classes aqui são mantidas, dando a previsão de venda para cada uma dessas classes. O que acontece? Se vocês somarem todas essas células que estão aqui, por exemplo, somar todas as linhas e depois somar totalmente essa última coluna de somas, vai dar 100%. Se você somar todas as porcentagens, então, soma 100%. No caso, 100% que seria a quantidade de vendas que essa empresa faria dos seus 7 produtos. Perfeito? Se pegar e fazer as somas aqui, conforme foi dito, somar todas as linhas, você vai obter esses valores que estão aqui. Somar essa linha aqui, então, dá 13,48. Somar essa linha dá 12,28. E assim por diante. Certo? Fazendo essa multiplicação de cada um dos percentuais por 367, que se lembrem, é a demanda que a empresa vai ter mensalmente. Isso. Agora, você multiplica o percentual, você sabe que a empresa, dessa demanda inteira, ela vai vender 13,48% do produto 1, certo? Essa demanda, no caso, 13,48% dessa demanda vai ser destinada, vai ser uma venda específica no produto 1, e assim por diante para os demais. Se você fizer as multiplicações, então, desses percentuais pela demanda mensal calculada, você vai obter essas quantidades mensais de venda para cada um dos produtos. Então, o produto 1 vai vender 50 unidades, produto 2 vai vender 45 unidades, produto 3 vai vender 51 unidades, produto 4 vai vender 50 unidades, produto 5, 55, produto 6, 54, e produto 7 vai vender 62 unidades. Somando todos, vamos ter 367. Isso aqui é o cálculo de porcentagem básico. Mas, enfim. Gente, preciso ouvir de vocês agora. Vocês estão acompanhando? Tiveram alguma dúvida? Porque eu sei que a disciplina aqui agora, a aula deu um salto de tipo, uma dificuldade nível 1 para dificuldade nível 10. Então, pelo menos assim, pode ser um pouco mais confusa essa parte. Todo mundo conseguiu entender? Tem alguém que esteja com dúvida e queira se manifestar? Alguém? Tudo tranquilo? Eu acho que as dúvidas vão aparecer na hora de começar a calcular a demanda certinho, daí que vai surgir. Com certeza. Na hora massa mesmo. Tranquilo. Não, sim, eu vou passar uma planilha para vocês que já vai estar meio mastigado no caso do jogo, mas eu vou mostrar para vocês de onde eu tirei os dados daqui a pouco já, para ficar mais claro. Mas não é muito complexo. Os cálculos que eu fiz na planilha lá, eles vão estar todos disponíveis para vocês analisarem e ver o que está sendo relacionado com o que, para conseguir entender melhor. Vanessa. Ah, tá. Entendi. Está perdido em que sentido? Quer manifestar alguma dúvida? Então, na aula de hoje nós estamos fazendo o cálculo, estou ensinando, na verdade, para vocês. Estou tanto revisando alguns quesitos de como fazer análise de demanda, e também estou passando automaticamente já as informações que são específicas para dentro do simulador. Então, a aula de hoje é destinada principalmente para ensinar vocês a como vão fazer para prever a demanda. Muitas vezes não necessariamente prever, vou ensinar vocês a fazer uma análise da demanda atual e tentar projetar com isso para a próxima, com base em outras informações que vocês têm. Mas quando eu for mostrar para vocês diretamente o que tem no jogo, vai ficar um pouco mais fácil de entender. Porque esse exemplo aqui está muito abstrato. Então, acho que quando a gente for fazer a análise, vai ficar um pouco mais fácil. Então, só revisando alguns conceitos. Essa planilha aqui, ela distribui o quanto a empresa, no caso em questão, vende, separado por produto e separado por classe social. Perfeito? Então, se você somar todas essas quantidades aqui, todas as porcentagens, vai dar um total de 100%, que é o quanto a empresa vende por mês. Você fazendo a somatória de classes, você consegue saber exatamente aqui o quanto a empresa vai vender durante toda a demanda que ela possui para cada um dos produtos. Então, 13,48% da demanda dela vai ser produto 1,
12,28 vai ser do produto 2, 14,01 vai ser do produto 3 e assim por diante. Por isso que a gente fez essa multiplicação da porcentagem. A gente lançou aqui os 13%, multiplicamos os 367, que é a demanda mensal que a empresa tem, que já deu os 50 aqui, que é a quantidade de unidades que representa esses 13,48%, e que seria 50 unidades que a empresa vai vender no mês, vai ser do produto. Beleza? Mas eu vou mostrar para vocês também depois, porque o próprio jogo já traz uma pesquisa de demanda. Eu vou mostrar para vocês essa pesquisa. Eu não vou ler ela inteira com vocês, porque é um baita texto. Mas eu vou dar uma explicada para vocês, vou mostrar os dados básicos. Depois eu peço para vocês que leiam, também por conta ali, só ficar completamente inteirado, a experiência ser um pouquinho mais rica. Mas, em princípio, eu vou mostrar para vocês informações práticas que estão ali e como vai fazer para calcular. Então não vai ser difícil. Sim, quando a água bate no pescoço, tudo fica muito mais fácil. Mas fiquem tranquilos. Tipo, eu vou estar aqui para ajudar vocês, eu jamais vou soltar vocês lá na selva para brigarem contra o leão sozinhos e despreparados. Então, vocês vão poder praticar bastante, então a gente vai fazer as rodadas teste e tudo mais. Todo mundo vai sair sabendo isso aqui, tá bom? Qualquer dúvida que tenham, podem me perguntar e eu ajudo vocês a fazerem também. Fiquem tranquilos. Vamos ver aqui o próximo. Demanda por produto. Como estimar a demanda? Projeção de demanda ajustada com base no histórico da variação de demanda do último ano. Variação da demanda em percentual. Então aqui a gente sabia, por exemplo, digamos que a empresa ali ia vender 367 unidades, acho que era esse valor, que seria o 100%, que seria no primeiro mês. No segundo mês, a demanda sobe 50%. Então 367 vai dar mais ou menos mais, digamos, 183. Então, iria mais ou menos para 550 unidades, perfeito? Então, de 367 foi para 550 unidades, aproximadamente, tá? Então, essa demanda vai subindo com base na demanda original do primeiro mês, perfeito? O jogo vai dar para vocês um gráfico desses que vai permitir que vocês façam essa análise. Se for ver para o mercado atual, realmente tem muita alteração no mercado. Com certeza. Então, tipo, momentos como esse, faz todas as pesquisas de mercado que tinham sido feitas, por exemplo, em meados do ano passado, ficarem praticamente inúteis. Algumas coisas ainda assim acabam acontecendo, porque as pessoas, muitas vezes, precisam manter algumas necessidades. Por exemplo, eu duvido que o pessoal lá da fábrica do papel higiênico, Neve, tivesse previsto lá que ia vender tanto papel higiênico na quarentena. Mas, ainda assim, as pessoas, de qualquer forma, tenderiam a manter uma tendência linear de consumo desses produtos básicos, seja produtos de higiene, produtos de comida, né? Mas digo comida daquela mais básica, por exemplo, arroz e feijão, normalmente as pessoas acabam mantendo. Só que, em comércio em geral, principalmente quando se trata de muitas compras que seriam de produtos, não vou dizer supérfluo, por exemplo, roupa não é necessariamente supérfluo, mas, por exemplo, você pode, muitas vezes, já que está mais em casa, aguentar um ano comprando menos roupas que você compraria normalmente num ano que não tivesse pandemia. Então, fica muito difícil em algumas situações a empresa conseguir, digamos, ter previsto isso e agora conseguir lidar com essa queda ou variação de demanda. Assim como tem alguns mercados que surgiram e ficaram loucos e felizes, como, por exemplo, o mercado de álcool gel está bombando até agora. Mercado de máscaras descartáveis e luvas e afins, esses produtos que são, digamos, de higiene, mas de saúde, estão vendendo muito. Então, sempre pode acontecer alguma coisa em torno daquilo imprevisível. Igual eu falei, por isso que eu acho que a própria empresa que montou esse software, ela planejou colocar colchão, porque colchão é uma venda bem linear. Se bem que, acredito eu, pelo menos, a Covid mesmo pode ter afetado a venda de colchões de alguma forma. Primeiro, porque algumas pessoas, por estarem num período de incerteza, muitas vezes tendo medo de perder o próprio emprego ou perder o próprio emprego, elas não vão acabar trocando de colchão tão cedo. Porque é uma coisa, digamos que ela está conseguindo se virar com colchão antigo, a menos que realmente acabe gerando algum problema para ela. Ou, da mesma forma, as pessoas estão gastando menos com lazer. Então, às vezes, as pessoas costumam consumir mais produtos baseados no bem-estar em casa, por exemplo, na própria infraestrutura da vida, do que gastariam num período fora Covid. Então, aqueles estão com uma vida, digamos, mais estável, mas ainda assim estão poupando dinheiro por causa que não estão gastando em outras coisas que estariam se não tivesse a pandemia, podem fazer mais investimentos quanto esse. Se fica linear, porque uma coisa compensa a outra, ou se sobe a curva para cima ou para baixo, eu não sei. Mas possivelmente tem uma variação.
É igual a todo mundo que começou a cozinhar do nada no início da pandemia, né? Todo mundo começou a fazer pão caseiro em casa. Então, tipo, talvez as empresas que vendessem fermento tiveram uma pequena alta ali durante um período, porque todo mundo se empolgou para aprender a fazer pão caseiro em casa, outras coisinhas parecidas. Ou que nem surgiu o mercado alternativo agora de copos da felicidade. O copos da felicidade, quem vendia em casa de embalagem, essa embalagenzinha de copo, não passa, é triste esse da farmácia vender mais. Mas, enfim, seja testes ou remédios, realmente você gravou um pouco mais. Mas, então, no copo felicidade ali, ninguém imaginava que esses copos descartáveis iam vender tanto quanto estão vendendo agora. Esses copos descartáveis, tipo, que são essas embalagenzinhas fechadas e tudo mais. Isso foi uma demanda que surgiu ao quê? Talvez uns 2 meses, podemos dizer assim, que deve ter começado. E ainda é uma coisa que tende a estar em alta. Diretamente a gente pode ver nas redes sociais, em stories ou qualquer outro tipo de divulgação, as pessoas comprando copo, agradecendo uma loja, fazendo ali suas parcerias comerciais pelo Instagram. E constantemente ele acaba vendo esse tipo de coisa. Então, do nada, quando surge uma crise, acaba levantando os outros pequenos mercados. E esses mercados, às vezes, não conseguem atender. Eu tenho um aluno que ele tem uma loja de embalagens e, tipo, esses copos ficaram em falta muito rápido, porque eles não tinham estoque suficiente para atender uma demanda que eles nem sabiam que ia existir. Então, essas variações acabam acontecendo como uma espécie de efeito borboleta. E é difícil para as empresas lidarem com isso. Mas em alguns casos é bom, porque a empresa às vezes acaba aumentando a margem de contribuição que ela cobra em cada um dos produtos, acaba vendendo mais e ganhando mais ali. Então, é o mesmo lance de potinhos para álcool em gel, que a pessoa comprava um potão de álcool em gel e dividia em vários potinhos menores. Todos esses produtos acabaram sendo, digamos, não havia um cálculo de demanda perfeito para saber o quanto você tinha de estoque antes para poder fornecer às pessoas no momento que elas estavam querendo comprar. E essas ciências pragmáticas de você conseguir prever as coisas são muito interessantes, mas tipo, é muito difícil você conseguir acertar com exatidão. Não é à toa que nem a previsão do tempo normalmente consegue acertar. A gente, no momento, está vendo uma incerteza se vai nevar ou se não vai agora, assim. E algumas pesquisas estão falando que não vai nevar mais. E outras pessoas ainda continuam bem esperançosas e saem, inclusive, pesquisas acusando que vai nevar. Então, vamos torcer para que realmente, não sei, né, se isso vai beneficiar todo mundo, no fim, mas quem quiser ver neve, consiga ver, ou quem não quiser que tenha neve por qualquer motivo, talvez não tenha neve, e que pelo menos um público saia feliz. Continuando, variação em unidades por tipo de produto está aqui. Utilizando aquele mesmo cálculo de proporção, se no caso aqui, esse aqui está a mesma coluna que tinha no slide anterior, que falava a demanda unitária de produto. Aqui a gente está calculando, digamos que a base é a mesma, então nós estamos aumentando aqui em 50%, porque foi de 100 para 150. Vamos utilizar aqui o produto 1 como exemplo. Em 50, subiu 50%, ele ganhou 25 unidades a mais de venda, foi para 75. Nesse próximo mês, terceiro mês, a demanda está em 160%. A demanda inicial era 50 unidades, a gente sobe isso aqui em 60%, certo? Que vai dar 80. A mesma coisa, se a gente subir em 80%, vai dar 90. Aqui no quinto mês, houve uma queda da demanda em relação ao quarto mês, certo? Para 170%. Então, você pega 170% de 50 e vai dar aqui 85 unidades. E assim por diante, perfeito? O que aconteceu aqui? Eles pegaram a coluna do slide anterior, que calculava a demanda prevista de venda de cada produto num mês, e fizeram ela subir e descer conforme a curva de demanda que foi apresentada para vocês. Certo? Na que eu fiz aqui para calcular as vendas de vocês no jogo, ela já tem algumas informações dessas mais mastigadas, mas de qualquer forma eu vou passar com elas, junto com vocês por elas, de maneira que vocês consigam entender melhor ali de como eu cheguei naqueles valores. Beleza? Lembrando, gente, qualquer coisa, dê um grito aí que eu paro e explico de novo. Ou volto, slide e tudo mais. Ajuste da demanda prevista vezes a demanda real. As previsões sempre são aproximadas e necessitam de ajustes constantes para evitar compras e contratações necessárias. Se a demanda projetada para o primeiro período do produto 1 foi de 50 unidades e a demanda real foi de 45 unidades, é provável que a demanda dos períodos seguintes tenha uma redução na mesma proporção. Dessa forma, a previsão pode ser ajustada para menos ou para mais, conforme a tendência de redução ou aumento se confirme. Eu vou só voltar no slide anterior para te mostrar uma questão. Aqui, nesse primeiro mês, a demanda era 50, certo? O jogo começa no momento zero, que seria o momento onde vocês, digamos, acabaram de comprar a empresa e estão começando a atuar com ela. Pensem assim,
vocês vão colocar, na próxima aula eu vou ensinar para vocês a calcular o preço de venda, mas pense assim, vocês vão colocar o preço da unidade, digamos, o produto X lá, ou um que seja, por R$100. Mas digamos que a média do mercado seja R$80, ou seja, vocês estão cobrando acima dessa média. O preço de vocês está mais caro. Então, naturalmente, como o jogo é assim na vida real, utiliza aquele da demanda elástica como uma base para calcular a demanda de vocês, se vocês aumentaram o produto ali em uma porcentagem X, no caso o produto de vocês é mais caro, a demanda de vocês tende a ser menor, porque o preço de vocês é maior do que o praticado normalmente no mercado, então vocês vão vender menos. Consequentemente, a previsão perfeita que vocês tinham de 50 unidades não vai bater corretamente. Porque vocês praticaram um preço maior do que a média do mercado e por isso conseguiram atingir, digamos, vender menos. Mas em algumas situações vocês podem trabalhar com uma margem grande o suficiente, margem de ganho, que vai suprir, digamos, a necessidade de ter vendido menos unidades. Isso também é possível. Então não existe uma ciência 100% exata do jogo que vai garantir para vocês uma performance linear e perfeita. Porque na primeira rodada, digamos que vocês venderam menos unidades porque tinha um preço maior do que a média do mercado. Na próxima unidade, para não ficarem tristes e vender mais, vocês abaixam o preço de vocês abaixo da média, certo? Então, o resto das equipes mantém e vocês baixaram, consequentemente a demanda de vocês vai subir muito além do que era os 50%, digamos que era 50 unidades por mês. A base de vocês vai subir. Então, essas atualizações têm que ser feitas constantemente. Mas na primeira rodada que for fazer, nós vamos executar elas meio que juntos, vou marcar uma noite, eu vou ver depois certinho, conforme a aula de semana que vem chegar, para passar a previsão. E eu vou pedir para vocês fazerem as ações meio que em tempo real no horário da aula. Nós vamos discutir isso aí, digamos, na próxima aula mesmo, para ver se isso é possível para todo mundo, se tem algumas limitações, algumas coisas assim, mas vamos conversar sobre isso, não se preocupem, porque eu quero que vocês façam as ações, eu processe a rodada e vocês vejam as consequências, para eu poder mostrar para vocês como que se deve utilizar para calcular, analisar cada situação de por que aconteceu cada coisa, e assim por diante, tá bom? O processo, nas primeiras etapas, que são aquelas que depois eu vou reiniciar para vocês começarem o jogo de novo, eu vou estar junto com vocês na maior parte das ações. Para isso, nós podemos planejar, por exemplo, não sei se todos vocês assistem a aula por meio de computador, ou vão fazer as jogadas por meio do celular mesmo e tudo mais. Mas para isso a gente pode conversar, eu posso dar um jeito de mostrar para vocês, simular o jogo de vocês e transpassar especificamente para uma equipe ou para outra, e nós vamos resolvendo isso aqui juntos, tá? Porque eu vou passar bastante informação para vocês até a semana que vem ou ainda na outra. Mas como vocês vão utilizar essas informações, eu vou estar acompanhando vocês e vou estar ajudando vocês. Não vou deixar ninguém ficar perdido e atuando sozinho ali no desespero, fazendo jogada aleatoriamente. Então não se preocupe, eu estou passando as informações aqui agora, mas consequentemente lá na frente eu vou mostrar elas de volta para vocês de uma forma mais prática. Então é importante que vocês conheçam tudo certinho, mas fiquem tranquilos que eu vou ajudar vocês, tá bom? Eu não estou passando aqui agora e depois vou deixar vocês se ferrarem do jeito que for. Nós vamos aprender aqui juntos para a experiência ser rica. E depois, quando todo mundo tiver craque, vamos pegar e todo mundo vai fazer as rodadas por si só, as equipes vão estar mais sozinhas, digamos assim, ainda perguntando coisas para mim, se tiverem dúvida, qualquer coisa assim, mas vai ser uma maneira mais competitiva e mais realista. Aqui, eu já tinha passado por esse slide, então. Enfim, essa foi a aula, perfeito? Eu vou pegar aqui agora e vou ver com vocês se vocês vão conseguir ver isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar o slide do simulador Coliseu. Cadê aqui? Certo? Vocês estão conseguindo ver a tela do simulador? Só que alguém me responda isso, porque eu coloquei para o software, no caso esse monitor, perfeito. Esse aqui é o simulador, aqui temos materiais, aqui no caso que seriam planejamento, exercício, umas coisinhas assim, mas aquilo ali eu vou pegar e vou lançar somente, e eu acho que nesse bimestre, 2 ou 3 exercícios. É o de hoje mais um ou outro só. Isso aqui, na verdade, tipo, muito só para praticar algumas coisas, mas que vocês já são no final do curso e tudo mais, não precisa dessa basezinha, é mais tranquilo. Só pegar aqui e abrir meu acesso. Vamos pegar aqui em relatórios, simulação de acesso, rodada 0 e as turmas. Eu peço que todas as equipes façam o que nem foi feito aqui. Aliás, são bons nomes, tá? Colchões Perfect, Descanse em Paz, colchões para mortos de cansaço. Esse nome eu achei muito bom. Os dois são. Mas peço para todas as equipes pegarem e alterar. Ah, tá muito pequeno? Eu acho que eu consigo dar um zoom aqui para ele. Agora melhorou. Enfim. Só me avisa só se tá bom, daí qualquer coisa assim. Que daí eu já, qualquer coisa, dou mais um pouco ou não.
Vou pegar aqui essa primeira equipe, Colchões Perfect, e vou simular o acesso. Beleza. Eu peço que todas as equipes modifiquem os nomes e criem nomes mais característicos. Aqui é um bom exercício para branding e para marketing mesmo. Planejar qual seria o nome de uma empresa que pudesse ser pegajoso e que realmente funcionasse e fosse bem marcante para o consumidor. Então, usem os conhecimentos que vocês adquiriram em várias disciplinas de marketing, que eu imagino que vocês tenham tido pelo menos umas duas. Que tem marketing de serviços, então pelo menos duas eu sei que tem. E utilize esses conhecimentos ali para forjarem nomes bem interessantes. Confio no conhecimento de vocês. Aqui, então, em geral, nós vamos ter a linha aqui, estudo de mercado, beleza? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado, eu vou disponibilizar para vocês, depois pode voltar no momento específico e rever uma parte da explicação, então isso não tem problema. Clicando em estudo de mercado, o que tem aqui? Tem um texto explicando todo o contexto de loja de colchões na região e tudo mais. Eu peço para vocês depois lerem esse texto inteiro. Eu não vou ler o texto inteiro aqui para não tomar mais tempo de vocês e ela ficar mais cansativa do que já está sendo. Mas eu vou pegar e mostrar para vocês o que tem aqui de importante. Nós sabemos que aqui vai ser vendido, digamos, de colchões, 58.500 unidades na região, que vai ser dividido entre 184 lojas, perfeito? Eu já vou fazer o cálculo disso aqui e mostrar para vocês como funciona. Aqui embaixo, nós temos aqui o cálculo da demanda esperada de cada produto dividido por classe, certo? Se lembra, assim como na apresentação, essa coluna aqui, ela representa o tipo de produto. Então, cada um desses aqui é um colchão diferente, certo? Aqui, nessas outras colunas, estão divididos por classes e quanto cada uma dessas classes vai consumir. Se somar aqui linearmente, vocês vão obter um total de quanto se espera de demanda em porcentagem, de quanto a empresa vai vender no total, de cada um dos produtos. Eu já mostro aqui para vocês na planilha novamente. E, enfim, aqui nós temos um gráfico. No início, a demanda vai ser 100%. Então, conforme a demanda que vocês calcularem, ele vai começar aqui, vai ser, no caso, essa base aqui, e depois ela vai subir para 104%. Depois ela volta a cair para 102%. O valor aqui que está sendo demonstrado, aqui eu não sei se der muito zoom, eu não sei se vai ampliar muito, porque isso aqui é a maneira que o jogo, que o próprio site utiliza para demonstrar os seus dados. Mas vocês que estiverem acessando, fica mais fácil verificar. Mas aqui tem certinho, podem ver aqui que essa porcentagem aqui vai até 108%, começando em 100%, e aqui embaixo, essa linha vai sendo expressada o passagem do tempo em meses, no caso, as 12 rodadas que nós vamos ter. E o quanto a demanda vai subindo e caindo conforme o passar do tempo. Podem ver que ela só inicia em 100% no começo do jogo. Depois disso, ela fica maior que isso de qualquer forma. Se eu lançasse uma pandemia lá no jogo para vocês, se eu lançar uma crise do petróleo ou uma terceira guerra mundial, consequentemente, essas variações aqui seriam diferentes. Elas tenderiam a subir conforme na mesma proporção aqui, para cima ou para baixo, certo? Então, por exemplo, se houve uma guerra aqui, provavelmente essa demanda tende a cair e vai afetar a sequência também, tá bom? Mas isso aqui, se a gente for fazer esses eventos, a gente conversa depois, nos alinhamos e tudo mais, podem ficar tranquilos. Então, o que realmente importa aqui e que é importante para fazer o exercício que eu vou cobrar de vocês, que na verdade é simples porque eu já fiz uma boa parte dele, é se lembrar desses valores por demanda. Eu peço para depois que vocês leiam completamente esse texto, porque dá uma boa introduçãozinha do mercado, é interessante. E se lembrem dessa relação aqui. Como que a gente faria para saber a demanda de cada loja num cenário como esse aqui? Nós sabemos que se vende por período, no caso aqui, ó. Vou só ler esse parágrafo. A pedido das principais empresários do ramo, o Instituto de Pesquisa Nota Certa realizou um levantamento de mercado de colchões na região e identificou a demanda projetada de 58.500 unidades de colchões para o primeiro período do ano, considerando uma população de 3.193.458 habitantes. A variação dessa demanda inicial para os demais períodos está projetada no gráfico abaixo. O Instituto também identificou um crescimento na quantidade de empresas varejistas. Há 5 anos havia 78 lojas na região e hoje temos aproximadamente 184. O jogo te dá isso aqui para utilizar da previsão de demanda dos primeiros períodos. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que vai ser vendido no primeiro período, no caso aqui, mês, 58.500 unidades, perfeito? Acho que isso aqui é tranquilo. Nós vamos dividir essa demanda ignorando que uma empresa pode ser melhor que a outra em marketing, ignorando que uma empresa pode estar mais bem localizada e que essa demanda é distribuída. Aqui no jogo, para ter uma matemática mais tranquila, ele vai ser feito baseado numa divisão do total. Então, nós temos 58.500 unidades previstas para serem vendidas no primeiro mês,
E nós temos 184 lojas. Então, eu pego 58.500 e divido por 184. Totalizando aqui, eu vou dar uma arredondada, tá? 318 unidades de colchão para cada uma dessas lojas. No caso, também as lojas de vocês. Então, as lojas de vocês, no primeiro período, vão vender 318 unidades de colchão no mês, distribuídos numa proporção igual está sendo passado aqui nessa tabela, certo? Eu vou pegar aqui só e abrir a planilha que eu fiz. Aqui, olha que bonitinho, eu até deixei ela colorida. Deixa eu só dar uma ampliada, peraí. Tá aqui. O que é isso aqui? Essa primeira parte aqui é exatamente... qualquer dúvida que vocês tenham, me interrompam, por favor, porque senão eu vou passando e eu não tenho controle da velocidade que eu vou passando as coisas. Enfim, essa planilha aqui, esse pedacinho aqui que eu estou selecionando agora, ele é exatamente o que está aqui, tá bom? Ele é exatamente isso aqui. Eu só peguei e copiei essa planilha inteira aqui, ó. Eu só selecionei ela e copiei ela para o Excel. Então é só isso aqui. Todos os valores são iguais aos que estão aqui. Eu já fiz isso aqui para vocês. Deixa eu ver só se eu não deixei nenhum de fora, porque essa é a hora para ver se... Não, tá certo. Tem 2 mola BC aqui. E tá aqui, quer dizer, são 4 desses, tá todo mundo, não esqueci nenhum produto. Enfim. Tudo certo até aqui, gente? Tudo bem com vocês? Dormiram já? Ou deixaram eu falando sozinho? Não, ainda não. Beleza, tranquilo, é nóis. Aqui, então, essa planilha aqui eu copiei, essa tabelinha. Essa aqui é uma coluna que eu inseri de somatória. Depois, essa planilha vai estar para vocês, aqueles que conseguem mexer, sabem mexer no Excel e tudo mais, vão conseguir identificar. Em cada uma dessas células aqui, o que tem é uma soma desse espaço aqui, que seria a soma da demanda por produto. Então, assim como naquela slide da aula que eu passei para vocês agora há pouco tinha, essa coluna aqui está somando os valores de cada uma dessas linhas até da classe A até a classe E. Se vocês somarem todos esses produtos aqui, vocês vão chegar em 100%. Tá. Isso aqui eu não sei porque nem sempre dá certo, mas enfim. Se vocês somarem todos aqui, dá para ver que na parte mais baixa, está somando 100%. Certo? Então, as somas das linhas aqui, todas no 100%, que seria 100% do que a empresa vai vender. Nesse exemplo que eu mostrei para vocês aqui, que eu montei como exercício básico, mas só para demonstrar o entendimento, eu peguei aqui e considerei que a demanda de venda da empresa mensal... Peraí. Exatamente. A porcentagem que tem em cada uma dessas células aqui está baseado em quanto cada uma dessas classes consome de determinado produto. Perfeito? É isso aqui mesmo. Essa variação por classes está aqui porque, teoricamente, nas vendas, no cálculo da publicidade lá, pode aumentar a venda especificamente para uma classe ou outra. Então, para isso aqui poder funcionar dessa forma, tá? Mas depois isso aqui eu explico para vocês com mais tempo e fica mais tranquilo. Eu considerei que a loja fosse vender 100 unidades no mês. Então, 7,7% de 100 unidades dá 7,7 unidades. 9,85% de 100 unidades dá 9,85 unidades, certo? Porque ser 100, esse número fica bem realista aqui. E considerando que no primeiro período a demanda seja 100%. No caso, para calcular isso aqui, a forma que foi utilizada é essa aqui. Ele está multiplicando, no caso, o valor da porcentagem, vezes o valor previsto da demanda aqui, que deve ser esse 100, vezes o aumento da porcentagem sobre essa demanda. Isso aqui, quando a gente começar a fazer os cálculos, eu vou mostrar para vocês como funciona. Por enquanto, é bom entender como esse número está chegando até aqui. Depois que vocês receberem a planilha, vocês deem uma olhada, vejam como chegou em cada cálculo, e daí me mostrem as dúvidas de vocês, tá? Mas isso aqui não é tão complexo. Por que eu já não faço direto baseado numa demanda, por exemplo, sempre linear com a mesma base? Digamos aqui, no caso, se é 100, porque eu já não deixo todos os outros fazendo o cálculo com 100 diretamente baseado na primeira célula. Ou somente tem uma célula aqui fora, digamos, a demanda 100. Porque isso aqui pode variar pelas ações de vocês. Então, só que eu coloquei aqui ficticiamente. Vocês aqui, no caso, quando forem fazer para mim, vocês vão colocar aqui 100% e 104%, depois 102%, os valores que estão lá naquele gráfico. É isso mesmo. Esses valores aqui vocês já podem copiar diretamente do gráfico depois. Eu já passo exatamente o que eu vou querer que vocês façam essa planilha para mim depois. Mas sim, os valores que vão aqui nessa linha aqui inteira, no caso essa linha aqui,
são exatamente os valores que estão aqui embaixo. Então, 100%, 104%, 102%, 102%, tá? Aqui deu uma variação pequenininha no gráfico, mas em si, nos números, não houve muita variação. Mas, enfim, os valores que estão aqui em cima são os valores dali. O valor que vai aqui, inicialmente, é o valor daquela divisão que eu mostrei para vocês, que é essa divisão aqui. Que você lembra que tinha sido previsto que iam vender, no caso, 58.500 unidades naquela região, que estaria distribuindo essa demanda entre 184 empresas. Então, a gente dividiu esses dois valores e deu aqui um total de 317,93, que nós podemos arredondar para 398. Perfeito? Por quê? Porque não é impossível você vender uma fração de um colchão. Você não consegue arrancar o topo de um colchão ali, por mais que a pessoa seja pequena, ou agregar um pedaço maior no colchão se a pessoa for muito grande, a gente não consegue. Então, a gente trabalha com unidades concretas. Então, aqui seria 318. Eu vou até substituir aqui já, e eu vou escrever aqui 318, beleza? Se a demanda fosse 318, e considerando aqui essas proporções que já foram estimadas pelo próprio jogo, então vocês irão vender aproximadamente 24 unidades desse produto aqui, aproximadamente 31 unidades desse produto aqui, aproximadamente 22 unidades desse produto aqui, e assim por diante, perfeito? E o que a gente faz aqui? Digamos que, eu vou só montar aqui, mas depois eu preciso montar de volta. Aqui a gente deixa em 104%, perfeito? E eu vou mudar aqui também para 318, que por enquanto é a nossa base. Como aqui em cima eu variei a porcentagem, mas aqui eu mantive a base, subiu na mesma proporção. Então aqui, no caso, cresceu em 4%. Então, no caso, 24 unidades, 48,6 mais 4% vai dar 25 unidades, 46, 54 aqui. Beleza? Unidades mesmo. Então, se eu incrementar 4%, esse valor passa para este. E assim por diante. Se eu colocar aqui na próxima, se não me engano, era 102. E aqui eu repeti, então, 318 também. E só passar aqui e arrastar. Ele subiu um pouco perante os 100%, mas caiu diante do que estava no período anterior, porque o período anterior era 104%. Agora virou 102%, a demanda caiu de volta para 24 unidades. Perfeito? Aqui no caso é só pegar e arrastar. Isso aqui eu já deixei o cálculo pronto já, até mesmo para evitar confusões desnecessárias ali. Porque conforme o jogo for desenrolando, vocês vão entendendo melhor como isso aqui tudo funciona. Mas enfim, digamos que nesse mês aqui a demanda realmente era 318, certo? Essa base. Só que alguma coisa ou outra pode alterar a base de vocês naturalmente aqui, certo? O que pode alterar a base de vocês? Praticarem preços maiores no mercado, investir em publicidade, no caso. Se praticar preços maiores, a demanda de vocês cai. Se praticar preços menores, a demanda sobe. Assim como investir em publicidade. Se investir em publicidade, calculando, digamos, o quanto cada classe aqui compra de cada colchão, vocês podem investir, digamos, publicidade hipoteticamente para a classe D e afetar essas demandas aqui da classe D. Então, vocês precisariam de mais os produtos que são comprados por eles. E assim por diante. O jogo tem bastante variáveis aqui. Eu vou dar, nas próximas aulas, eu vou explicar certinho quais vai estar valendo para o jogo de vocês, e daí tudo vai ficar mais claro, tá? Mas por enquanto, eu peço para vocês só que prestem atenção nessa planilha aqui. E o que eu vou pedir para vocês de exercício? Eu vou até apagar aqui já, tá? Que depois é só arrastar ali, porque as formas que estão desde essa primeira coluna são as mesmas que essas outras, só que variando de acordo com cada coluna. Eu vou pedir para vocês pegarem e fazerem essa projeçãozinha básica desde o primeiro período até o último. Certo? Então, o que vocês têm que fazer diretamente aqui na planilha? Vocês vão ter que pegar aqui, pegar naquele gráfico que tem aqui, as demandas, todas as demandinhas aqui, no caso, o aumento, né, a variação de demanda, vão pegar todos os valores que estão aqui e vão preencher essa linha aqui da tabela. Perfeito? Depois, vocês vão refazer esse cálculo que eu fiz para ver se está realmente certo lá do cálculo da demanda das 58 mil unidades, tá pelo número de lojas, e vão preencher o valor aqui. Vou sim, eu vou dar a planilha para vocês já pronta. Tenho muito amor no coração e não quero ver ninguém se desesperando depois para montar isso aqui. Então eu vou dar essa estrutura aqui toda pronta. Porque para mim o que é importante? Vocês entenderem que eu tirei isso aqui daquele cálculo de demanda que o próprio jogo ele já deu, daquele estudo de demanda. Esses valores aqui é a somatória das linhas dessa planilha que o jogo dá. E esse aqui é um cálculo que eu fiz fazendo uma razão, multiplicando aqui no caso a porcentagem vezes
o valor aqui que está, que vai ser o caso da demanda que vocês imaginam com a demanda inicial, a demanda que vocês calcularam como demanda inicial, e aqui em cima a variação em porcentagem dessa mesma demanda. E esses espaços aqui são importantes, porque por mais que, digamos, a demanda de vocês seja perfeitamente linear, crescendo conforme os conformes, vocês vão ter que repreencher a demanda que tinha aqui no período anterior. Porque isso permite vocês analisarem para ver se a demanda de vocês subiu ou caiu perante o que já foi analisado. E depois que vocês façam pequenos ajustes, e assim consigam prever melhor para o próximo período as ações de vocês e tudo mais. Mas lembrem, eu preciso só que, por enquanto, vocês só preenchem isso aqui mesmo, tá bom? Preencham a previsão inicial e calculem a demanda por todas as rodadas já, que seria só arrastar essa coluna totalmente aqui para a direita e preencher até o último período. Depois, nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês como que isso aqui varia, e quando o jogo começar, eu vou acompanhar vocês no preenchimento inicial e mostrando o que vai acontecer, o que modifica e o que você tem que fazer de ações, beleza? Então, a tarefa de hoje é excepcionalmente simples. Eu preciso que cada equipe, realmente uma pessoa por equipe, mas eu peço que façam juntos e conversem sobre o que cada um fez ali, para ninguém ficar, digamos, deixado de lado no meio desse cálculo, para todo mundo saber. É importante que todo mundo aprenda e todo mundo pratique, beleza? Eu preciso, então, que vocês preencham essas demandas conforme o gráfico que tem lá. Preencham aqui todas as células conforme o cálculo que é feito lá, de acordo com a demanda por região, divididos por loja. E depois arrastem todas essa coluna aqui para todas as outras. E dessa forma, vocês vão ter uma previsão básica, inicial, de como vai funcionar o ano da empresa de vocês. Depois, o que mais pode acontecer? Vocês vão ter essa planilha, vocês vão mandar ela por e-mail, mas vocês vão ter a de vocês, de qualquer forma que vai ficar salvo no PC de vocês. Você diz a demanda, esse valorzinho aqui? Então, inicialmente, se vocês todos, digamos, praticarem preços totalmente lineares, certo? Digamos, todo mundo vai praticar, sei lá, nesse colchão aqui, a gente escolheu todo mundo praticar vender por 10ão. Se vocês todos venderem esse colchão por 10ão e ninguém investir em publicidade nenhuma, vai ser linear, ele vai se manter igual. Mas se vocês investirem, digamos, em propaganda ou praticarem um preço menor, um preço maior, esse valor vai subir ou vai descer. Então, vocês vão fazendo pequenos ajustes diretamente nesse valor para chegar numa quantidade próxima à realidade que vocês realmente obteram. Ou vocês vão ter que fazer pequenas atualizações, determinadas porcentagens aqui, conforme investir em propaganda. Mas calma que isso aí é um assunto para a próxima aula ali. Mas esse valor aqui pode variar. E é importante ele estar aqui editável para que vocês possam pegar e analisar o que variou, ou como variou. Porque esse aumento de demanda de 100%, ele realmente vai seguir o que aquele gráfico passa. Mas essa demanda base aqui, que é o que essa porcentagem aqui age em cima, ela pode alterar de acordo com as ações de vocês. Então, por isso que nessa planilha que eu passei aqui, ela já tem esses espaços aqui previstos, porque ela pode variar. E ela vai variar. Se vocês fizerem ações mesmo, seja modificar preços, investir em propaganda, que é o ideal que façam, vai ter pequenas variações aqui. Então, ao decorrer do jogo, vocês vão montar uma estratégia. Se a estratégia for sólida e estiver dando certo, provavelmente ela vai variar bem pouco, porque vocês vão estar, digamos, investindo na propaganda de uma maneira linear, vocês vão estar pegando e praticando um preço, de certa forma, adequado com a sua estratégia, mantendo a mesma faixa de preço. Então é tranquilo, vai acabar mantendo. Mas a tendência é que acabe sendo variado até mesmo pelo que os outros colegas vão fazer. Se numa rodada você deu um preço baixo e todo mundo deu alto, na próxima rodada provavelmente algumas vão baixar e tudo mais, e teu preço não vai mais ser tão discrepante diante dos demais. Então, tem várias coisinhas que podem afetar. Então, a demanda básica tá aqui, pode mudar, beleza? Então, o que vocês têm que fazer? Preencher essa linha, fazer o cálculo lá de quantidade, digamos, distribuindo a todas as unidades que vão ser vendidas de colchão na região para a empresa de vocês, e depois arrastar essas colunas e ver mais ou menos como é que é a previsão. Depois vocês salvam o arquivo, peço que vocês nomeiem o arquivo com o nome da equipe de vocês, ou no caso, no e-mail que vocês me mandarem, pelo menos escrevam nos alunos, mas de preferência alterem o nome dessa planilha, que vai estar aqui com planilha de demanda, mudem o nome da equipe de vocês. Então, mudem lá no sistema o nome da equipe de vocês, do time de vocês no jogo, e daí coloquem o mesmo nome nessa planilha. E depois vocês vão continuar usando essa planilha. Vocês podem até criar novas abas aqui e colocar lá, por exemplo, a previsão de vendas, fazer um cálculo financeiro de como a empresa está saindo. Vocês podem utilizar esse mesmo arquivo do mundo, beleza? Para todas as outras funções, fica mais fácil para vocês se organizarem. Nessa planilha, o que eu vou acompanhar de vocês
tem um exercício igual eu falei lá para cálculo de sucesso em mídia, mas eu não sei se vou passar uma atividade sobre isso. Sobre cálculo de preço eu vou passar um exercício sim, mas aí a gente vê se vai ser num outro arquivo, outra coisa assim. Mas na próxima semana eu explico isso melhor. Então, sobre esse exercício aqui de hoje, tá tranquilo? Tá bem fácil, né, pessoal? Alguém tem alguma dúvida de como funciona alguma coisa? Lembrando que, se tiverem alguma dúvida enquanto estiverem fazendo exercício, me contatem lá que eu ajudo vocês também, beleza? Beleza, minha gente? Por hoje, é só. A gente já está aqui, acho que na aula por 1h10, pelo menos, então já foi uma boa aula. Acredito que eu consegui passar para vocês informações iniciais. Lembro que o vídeo vai estar salvo no próprio tópico do AVA dessa aula, então qualquer dúvida vocês podem acessar novamente, ouvir uma explicação de novo, e me avisem se eu falei alguma gafe, ou falei alguma coisa contraditória ali, que depois eu explico novamente para vocês e corrijo essa questão, beleza? Mas, em princípio, eu acho que consegui passar as informações certinho. Eu vou dispor, então, ali no próprio AVA, essa minha planilha para download para vocês. E daí vocês baixem ela, façam as modificações que eu pedi, e tá tudo certo. Qualquer dúvida que tenham, me perguntem que eu explico novamente para vocês. Meu WhatsApp está disponível para vocês lá também. Me perguntem por lá mesmo, que assim eu já respondo mais rápido. Qualquer coisa, eu mando um vídeo assim explicando da própria tabela aqui. Fechou? Então, gente, se alguma dúvida da aula de hoje, alguma coisa assim, só me perguntem daí que eu já respondo aqui agora. Alguma dúvida? Então, gente, acho que é isso. Desejo a vocês um bom fim de semana. Eu vou só interromper aqui a gravação. Espera aí.